Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando início aqui a esta reunião pública da Comissão de Justiça, convocada a nosso pedido para o vereador presidente da comissão, vereador Meira, e aprovado no âmbito da comissão esta convocação para o dia de hoje. A despeito dessa reunião que nós estamos realizando hoje, nós já havíamos designado esta reunião para a data anterior, não é? No momento exato em que a prefeita Suelen Rosim, a sua equipe, passa a questionar o poder da Câmara Municipal e das comissões na atuação da sua competência. Dada essa decisão momentânea, transitória, do Tribunal de Justiça quanto às prerrogativas, não é menos verdade que o próprio relator desembargador, e creio que a prefeita Suelen Rosim e sua equipe não leram adequadamente a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Porque, se é verdade que algumas das prerrogativas foram, lamentavelmente, momentaneamente cerceadas, de outro, o próprio desembargador exaltou e manteve as decisões colegiadas, fruto das comissões permanentes. E aí, essa reunião que estava marcada, eu estou aqui ladeada pelo vereador Berriel, pelo vereador Júnior Locadora, que também compõe as comissões. No caso do Guilherme, compõe também comigo a de fiscalização e controle, o Locador é da Comissão de Justiça. Essa reunião que foi designada para hoje deveria ter se iniciado às 9h da manhã. Até o momento do início da reunião, nenhum dos cinco convocados para a reunião. Nós convocamos o secretário de Educação, Nilson Girardello, o de Administração, Cristiano Zamboni, o de Finanças, Everton Basílio. Além das diretoras, o de Ensino Fundamental, José Vitor, e a de Ensino Infantil, Cristiane Oliveira. Nenhuma notificação à mesa, à casa. Isso vai dando os ares de periculosidade dos caminhos encontrados pela prefeita Suelen Rosim para fugir do papel que cabe ao Poder Legislativo, e isso é delicado, porque vai aprofundando a crise. Esta reunião de hoje se daria dentro do escopo do PL 07 de 2024, que é o processo 31 de 2024. E essa é a principal finalidade das comissões permanentes da Casa. Se debruçar sobre as matérias legislativas que têm iniciativa ou na Casa ou que têm iniciativa no Poder Executivo. Ora, se as comissões não se prestarem mais ao papel, não é, no exercício livre do seu direito de fiscalizar e debater os PLs que chegam aqui, o que a prefeita Suelen Rosim imagina do papel das comissões? Cartórios, vereador, cartório, projeto chega, vai tramita nas comissões sem discussão, é o que a prefeita está pedindo e está aqui contrariando a própria decisão liminar que ela buscou. Não é? Obviamente, nós vamos, mais uma vez, representar a mesa. Esta semana, nós mandamos para lá, vereador Guilherme, pelo menos outros 4 processos que se encontram sob a nossa relatoria e que deveriam ter reuniões que foram devidamente chamadas e convocadas para debater o conteúdo daqueles projetos de lei. E não tendo havido o atendimento da prefeita, estando a prefeita a descumprir a própria medida liminar que ela buscou, é necessário que a mesa da Casa novamente se coloque e faça a defesa do Poder Legislativo e das comissões. Agora, não mais no âmbito daqueles artigos questionados no TJ, mas no âmbito da própria decisão do TJ, que reconhece a importância e o poder das decisões colegiadas. Até o início no horário previsto para esta reunião, nenhuma mensagem ou ofício da senhora prefeita.
5 minutos aqui agora, antes de nós iniciarmos, o que nós vamos abrir e fechar naturalmente, já que o governo, mais uma vez, decidiu não vir para a mesa e debater e ferir as prerrogativas dos vereadores e das comissões, chegou essa justificativa aqui, que eu vou ler. Em resposta ao ofício 98 de 24, solicitando a reunião pública, dia tal, hora tal, discussões sobre o projeto de lei 7 de 24, de autoria da prefeita Sueli Rosim, que cria cargo efetivo no quadro de pessoal da Lei Municipal 5999, de 2010, PCCS da Educação. A proposta de legislação deu entrada para a tramitação durante a 7ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de março. Olha o detalhe. Agradecemos o convite recebido para a reunião acima e venho justificar minha ausência. E também, devido a compromissos já assumidos previamente, os secretários abaixo relacionados não poderão comparecer à mesma. Também justificamos a ausência dos servidores. Ninguém foi convidado. Ninguém foi convidado. Foi convocado. É convocação que chama. E é prerrogativa das comissões, prefeita. Inclusive no âmbito da ADIM que você propôs para reduzir os poderes dos vereadores, mas reconhecido pelo Tribunal de Justiça a decisão dos colegiados. O que mostra que você só investe, continua investindo no aprofundamento da crise e criando situações extremamente constrangedoras para a mesa da casa, que vai ganhar hoje mais um pedido de representação contra essa sua postura autoritária, desrespeitosa com o poder legislativo e desrespeitosa com a decisão do tribunal que você mesma buscou. Para só ilustrar, a reunião de hoje tinha a finalidade de debater o projeto 7 de 24. Eu vou pedir aqui para o vereador Guilherme ler para a gente, vereador Guilherme, o que é uma lauda só, mas o projeto 7 de 2024, ele tem 9 artigos, ele está tramitando na casa, eu sou relatora pela Comissão de Justiça, e ele mexe profundamente com os quantitativos da educação. Porém, nós não vimos o necessário redimensionamento da rede. Esse é um debate que nós precisamos fazer. O verdadeiro intuito dessa discussão política que nós chamamos hoje. Vereador, por favor, a leitura. Bom dia a todos. Projeto de lei número 07/24. Cria cargo efetivo no quadro de pessoal da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010, plano de cargos, carreiras e salários específico da área da educação. A prefeita municipal de Bauru, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados 100 cargos efetivos de agente educacional, auxiliar de creche, na classe C, internível 1, no quadro de cargos efetivos da Lei número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 2º. Ficam criados 40 cargos efetivos de especialista em educação, professor de educação básica, especial, na classe C, internível 1, do quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 3º. Ficam criados 50 cargos efetivos de especialista em educação adjunto, professor substituto de educação básica, especial, na classe C, internível 1, do quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 4º. Ficam criados 150 cargos efetivos de especialista em educação adjunto, professor substituto de educação básica infantil, na classe C,
internível 1, do quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 5º. Ficam criados 14 cargos efetivos de especialista em educação adjunto, professor substituto de educação básica, fundamental, na classe C, internível 1, do quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 6º. Os anexos 10, 11 e 12 do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010, passam a ter a redação constante no anexo 1 desta lei. Artigo 7º. As descrições dos cargos efetivos contemplados nos artigos 1º a 5º estão encartadas no anexo 2 desta lei. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esses quantitativos, ninguém discute a necessidade deles. O que é papel também desta casa é debater, porque, veja, eu vou pedir agora que o vereador Locadora nos ajude com a leitura, vereador. Em setembro de 2023, ou seja, há pouco mais de 6 meses atrás, esta casa debateu um outro PL. Debateu um outro PL, também que diz respeito ao aumento de quantitativos no PCCS da educação, que não se diferencia muito do que nós estamos agora tramitando nas comissões, também de iniciativa da chefe do Poder Executivo, que não quer vir para a mesa, mas acha que mandar PLs para casa é só colocar lá no papel, assina e manda. Ninguém vai discutir, ninguém vai questionar. Então, eu vou pedir para o vereador Locadora fazer essa leitura, porque, a partir daí, dá para a gente ter um dimensionamento de o porquê a discussão é necessária. Senão, a cada 6 meses, nós vamos ter um projeto como esse, sem que haja o efetivo debate sobre o redimensionamento da nossa rede municipal de educação. Louca. Bom dia a todos. Lei número 7.735, de 26 de setembro de 2023, cria cargos efetivos no quadro do pessoal da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Plano de cargos e carreiras e salários específico da área de educação. A Prefeita Municipal de Bauru, nos termos dos artigos 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados 10 cargos efetivos de especialista em gestão escolar, diretor de escola de educação infantil, na classe C, internível 1, no quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 2º. Ficam criados 100 cargos efetivos de agente educacional, auxiliar de creche na classe C, internível 1º, no quadro de cargos efetivos da Lei Municipal de 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 3º. Ficam criados 50 cargos efetivos de agentes educacional, cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos na classe C, internível 1, no quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 4º. Ficam criados 10 cargos efetivos de agente educacional e inspetor de alunos na classe C, internível 1, no quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 5º. Ficam criados 10 cargos efetivos de agente educacional, secretário de escola na classe C, internível 1º, do quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 6º. Ficam criados 60 cargos efetivos de assistente de serviço na escola merendeira na classe C, internível 1, do quadro de cargos efetivos na Lei Municipal número 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 7º. Ficam criados
50 cargos efetivos de assistente de serviço na escola, servente de escola na classe C, internível 1, no quadro de cargos efetivos na Lei Municipal 5.999, de 30 de novembro de 2010. Artigo 8º. Os anexos 9º e 10º e 3º de quadro de cargos, de plano de cargos e carreiras e salários da Lei Municipal de 5.099, de 30 de novembro de 2010, passam a ter a redação constante no anexo 1º desta lei. Artigo 9º. As descrições dos cargos efetivos contemplados nos artigos 1º ao 7º estão encartadas no anexo 2º desta lei. Artigo 10. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas com dotação própria do orçamento vigente, categoria econômica 3.3.90.11 e suplementadas se necessárias. Esse PL se transformou em lei em setembro do ano passado. Onde é que está o problema? Nós discutimos amplamente esse projeto, inclusive porque ela tem os anexos, não é? E nestes anexos se mexia, não é? Se alterava a configuração e as atribuições de alguns cargos. Não é? Era o caso, por exemplo, da confusão que se fazia com a servente, que também não deixava de ser uma porteira, não é? no desenho que veio para casa, e misturava essas atribuições a ponto de que se legalizaria, se aprovado do jeito que veio para casa, se legalizaria o desvio de função. Era uma coisa surreal. Nós tivemos que, depois de 2 reuniões públicas que houveram na casa, fazer o convencimento do governo de que aqueles anexos deveriam ser retirados e se restabelecer o status quo ante, ou seja, manter os anexos, não é, que faziam a descrição dos cargos e atribuições da mesma legislação de 2010. Por quê? Porque o debate polêmico da revisão do PCCS, que, aliás, é outro debate que nós temos que fazer sem o governo boicotar, nós já devíamos ter feito na semana passada. Esse debate é o que fará efetivamente, deverá fazer efetivamente as mudanças no PCCS. Aí, quando se vem um novo PL para casa como esse, 6 meses depois do primeiro, novamente questionando, debatendo e trazendo números para alterar os quantitativos, é necessário debater de forma esmiuçada as descrições que estão nesses anexos, mas a parte mais importante que nós, enquanto Comissão de Justiça, de Fiscalização e de Educação, consideramos importante, vereador Guilherme. Qual é o projeto para o redimensionamento da nossa rede municipal de ensino? O que é o redimensionamento? Ora, eu não posso ter uma escola com 700 alunos e 2 secretárias. Não é? Duas servidoras trabalhando na secretaria. Se eu tenho uma com 200, 300, e também tenho 2, significa que você não tem uma razão de proporção do número de servidores necessários para garantir um bom atendimento para os pais, para a comunidade escolar. Qual que é o número necessário? Qual é o número que efetivamente atende às demandas da secretaria de uma escola com 500 alunos, com 600 alunos? Uma que trabalha no período integral, uma que em cada turno e contraturno tem 300, 400 alunos. Esse é o debate. Quantos cuidadores a nossa rede precisa? Nós temos notícia de um quadro de desgaste físico permanente e até mesmo de assédio moral na nossa rede. Por quê? Funcionários trabalhando num quadro extremamente diminuto em face da demanda que elas atendem de crianças. Nós temos um problema sério na educação especial. Um número absolutamente insuficiente para o atendimento da demanda real das salas de aula. Então, quando a prefeita Suelen Rosim manda para casa mais um projeto em que centenas de cargos são criados, mas isso não vem no escopo de um censo, isso não mostra que houve o necessário diálogo com diretores, professores, comunidade escolar, os atingidos de forma direta, significa que não há um debate sério sobre a necessidade de redimensionamento da nossa rede. E é esse o debate que nós temos que fazer. Senão, daqui 3 meses, tem outro projeto aqui.
E a educação municipal não pode ser essa colcha de retalhos que o governo da prefeita Suelen Rosim está fazendo. Nós sempre tivemos uma educação pioneira, uma educação elogiada, né, do ponto de vista do conteúdo. Agora nós temos estruturas precarizadas e nós estamos colocando a perder esse conteúdo. Por quê? Porque o quadro cotidiano de trabalho desses profissionais está comprometendo em muito a ambição profissional, não é? Há um quadro de desânimo, você ainda não tem garantia de piso, você não discute redimensionamento, não é? Você trabalha numa situação de pressão, você acaba tendo pais e comunidade em confronto com escola, funcionários, professores. Por quê? Porque há uma ausência da prefeita Suelen Rosim e do seu secretário Nilson Girardello nos debates de peso que se precisa fazer. Então, não é mandar um PL para casa e falar, eu vou criar mais 50 cargos aqui, mais 30 ali. Nós queremos sentar e fazer a leitura da realidade das nossas mais de 90 unidades e fazer o comparativo do quadro funcional em todos os cargos que compõem essa grade. E fazer o debate também dos anexos, porque o diabo mora nos detalhes. Não é? Qual é o direito que está sendo reconhecido? Não é? Quais as reivindicações que estão sendo aí fruto de anos e anos de mobilização, mas é ignorado quando você só manda um PL para casa de 7 ou 8 artigos, onde você cria mais 20 merendeira, mais 50 cuidadora, mais 10, não é? Servente, e você não discute se isso vai atender ou não. Você só faz isso de forma imediata e não faz o censo que seria necessário para você fazer o debate de verdade e está mandando para a Casa de Leis um projeto que atenda à necessidade de redimensionamento da nossa rede municipal. E é isso que nós tínhamos que fazer aqui hoje. Não fosse a prefeita, mais uma vez, atentar contra os poderes, os deveres, os direitos, as obrigações, inclusive, das comissões permanentes em debater os PLs que chegam aqui na casa. Consequência, não vai votar, não vai tramitar, prefeita. Aí eu não sou cartorária tua e essa casa não é cartório do Poder Executivo. Os vereadores têm direito e obrigação de discutir os PLs. Eu dialogo, você não dialoga. Eu dialogo com a rede municipal de ensino. Eu dialogo, eu visito, eu converso, eu sou escuta, para que a gente possa estar votando aqui de forma consciente e mais do que consciente, de forma responsável. Então, ou se vem para a mesa, ou não vai ficar mandando rascunho em papel de pão e achando que a gente vai simplesmente votar. Ah, está aumentando. Tá bom, já vai atender. Não, o debate não é esse, não. O debate é mais profundo do que esse. Se você não tem preparo para fazer esses debates, tenha a humildade, não é, de constituir uma equipe que o tenha. Ao contrário da sua posição, que é apostar no esvaziamento da mesa por medo e por falta de compreensão do papel republicano que cabe a cada um dos poderes. Isso é ruim demais para Bauru. É ruim demais para Bauru. Além de já estar travada a pauta, ainda que ela se libere nos próximos dias, o que só você pode fazer, não é? Está lá no escopo, inclusive, da outra ADIM que você buscou, só você põe a urgência e só você pode retirar. Isso ficou consolidado agora, mais do que nunca, na ação direta de inconstitucionalidade. Por esse e outros projetos que as comissões pediram reuniões para discutir os teores, não vão andar. Não vão andar. Por quê? Porque nós não somos cartório teu. Vereadora Estela, esse apontamento seu foi muito pertinente, porque o problema não é a criação de novas vagas, mas realmente as vagas que são realmente necessárias, né? Esse levantamento é fundamental, perdeu-se uma oportunidade de fazer esse tipo de discussão agora, né? Porque realmente a estrutura está precarizada na educação. Bauru, que já foi pioneiro em termos de exemplo de educação infantil e fundamental, né? Está se perdendo muito por falta de gestão, né? O que a gente viu terça-feira lá no Dirce Boemer foi um absurdo, né?
materiais, uniformes que não tinham sido entregues em maio, praticamente, já estamos em maio já. Começou o ano letivo, não foram entregues os uniformes escolares, não foram entregues materiais didáticos de uso coletivo, de uso individual. Quer dizer, isso acaba afetando muito, né, o ensino, a qualidade do ensino. Então, tudo bem, a criação de novas vagas, fundamental, necessário, mas realmente discutir o que é o quantitativo correto, né, dessa criação de novas vagas, né, e ter uma metodologia para a criação dessas vagas, né, coisa que não é discutida, que realmente manda aqui para a Câmara, e a gente tem que discutir isso no papel que cabe a nós como fiscalizador do Poder Executivo, né. Então é uma pena a Suelen esvaziar essa discussão, né. É uma pena. Mas temos que fazer o que cabe a nós. Bem, da nossa parte, o que nós faremos? Vamos notificar a mesa, acho que será a quinta ou sexta representação que nós faremos em face da prefeita, já comunicando e deixando claro que esse e qualquer outro PL que as comissões permanentes tenham entendido como necessário o fazimento de reunião para discussão com o governo, não vão andar. Não vão andar. Nós não vamos transformar o Poder Legislativo no cartório da prefeita. Não é? Até porque ela não mostra nem mesmo preparo para ser essa líder e essa condutora das discussões e dos projetos de lei sem o necessário debate. Isso é muito grave. É muito grave. Também não vou, em hipótese nenhuma, pelo menos falo por mim, pelas comissões que presido, não vou transformar todas as reuniões que têm respaldo no regimento interno, na lei orgânica, e mais grave que isso, tem respaldo, inclusive, na decisão provisória da ação direta de inconstitucionalidade promovido pela própria prefeita Suelen Rosim para a obstrução dos trabalhos do Legislativo. Não vamos transformar reuniões somente em audiências públicas, não é? Que esse é o segundo debate que a prefeita tem colocado. Quando é audiência, a gente tem que mandar. Nós poderíamos aprovar 15 audiências públicas segunda-feira, vereador Guilherme, e manter a agenda a semana toda, a partir das audiências públicas. Não o faremos. Por quê? Porque nós não vamos atender os caprichos teus. Não é? Nós não vamos deixar que, historicamente, você precarize e a Câmara se mantenha inerte. A mesa do poder se mantenha inerte diante da necessária defesa do papel e do poder e da importância que tem as comissões permanentes no Poder Legislativo. A de saúde, a de fiscalização e controle, a de educação, a de justiça, não é? Que faz o efetivo controle, inclusive, dos PLs, que podem ou não tramitar na casa. Inclusive esse, que deveria ser o debate hoje, que ainda está na Comissão de Justiça. Então, será mais uma representação ao descumprimento. E não adianta, viu, prefeita, mandar esses bilhetinhos dizendo os secretários estão com a agenda. Para cá com esse negócio, né? Para. Conversa fiada, a gente sabe disso. Isso é obstrução do papel do Poder Legislativo. Agora, é PL de sua autoria, que não vai andar até que as reuniões aconteçam. Tá certo? Então, nada mais havendo a tratar, dada a desídia do Poder Executivo no debate deste PL, declaramos encerrada esta reunião às 10h30.